paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Um bom dia, família. Que Jesus continue abençoando. Tem uma palavra em Romanos capítulo 8, que diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoração. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é vida em Cristo. Aleluia! Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Espírito Santo, nesta manhã. Eu te dou graças, meu Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, em nome de Jesus. Meus irmãos, ouvintes da palavra de Deus, em Romanos capítulo 8, está dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando as cartas de Romanos está escrevendo esta palavra, essa palavra está enquadrada em Colossenses capítulo 3, que Paulo diz: se já é morto em Cristo e ressuscitar-te em Cristo, aleluia, buscais as coisas que são do alto e não a da terra. Também em Romanos capítulo 6 diz assim: que diremos, pois, permaneceis no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos mais nele? De jeito nenhum. Uma mente que foi transformada por Jesus, uma mente que chegou ao propósito de Deus na vida dele. Ele era um homem, ele era uma mulher escrava do pecado, e ninguém conseguiria tirar este homem, esta mulher desse pecado. E Jesus agora achou esse homem. Ele escolheu esse homem, ele escolheu esta mulher para viver o seu propósito. Porque até então, se Jesus chegou, é porque antes do ventre da mãe, Deus já tinha te escolhido. E chegou o momento do propósito, quando Deus pega, Romanos capítulo 8 está dizendo que nenhuma condenação há mais para essa pessoa. Enquanto estava no pecado, estava vivendo na condenação. Mas quando sai do pecado e agora passa a orar, agora essa pessoa não orava, ele ora. Agora essa pessoa não lê a Bíblia, ele passa a ler a Bíblia. Agora essa pessoa não jejua, ele passa a jejuar. Eu quero te dizer, meu irmão, não é pela sua vontade, é porque o Espírito Santo, ele chegou sobre a tua vida. É ele que tem essa disciplina na vida de um homem, na vida de uma mulher. Porque até então, antes de aceitar Jesus, antes de vir para esta crença, ninguém ajoelha, ninguém ora, aleluia. Mas quando o Espírito Santo entra, fica uma responsabilidade de um compromisso para com Deus. Eu não me domino, você não se domina, porque nós estamos em Cristo Jesus. Aleluias. Em Romanos ainda 8, capítulo 10 diz assim: e se Cristo está em vós, como na verdade está morto por causa do pecado, aleluias, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivifica o vosso corpo mortal pelo Espírito que em vós habita. Está dizendo que a vida pecaminosa que nós vivemos no passado, disse que o Espírito Santo entrou e matou essa vida do pecado. E agora ele vivifica em mim, ele vivifica em você, te deu vida. Você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Você hoje passou a ser cidadão do céu. Você hoje passou a ser soldado de Cristo.
você foi alistrado pelo poder do Espírito Santo e hoje você vive na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus pela direção do Espírito. Lembra-te de Jesus: eu enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, e esse convenceu o homem do pecado, da justiça, do juízo, e vai levar a Deus e dará testemunho de mim. É isso. Ele ficou encarregado agora na terra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e trazer para estar em Cristo Jesus. É por isso que eu estou em Cristo Jesus, porque eu fui dominado por esse Espírito. Você também, meu irmão, minha irmã, eu te convido a você deixar a liberdade do Espírito Santo entrar na tua vida. Você ouvinte que ainda não aceitou Jesus, ainda não veio para os pés de Jesus, aleluia, deixa o Espírito Santo habitar em você, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E não andeis na carne, porque a carne é caminho de morto. Os vícios, os desejos te levam para caminho de morto. Mas andar em Espírito. Lembra que Deus disse ali em João capítulo 4, do versículo, aleluia, 26 ou 25 a seguir, ele disse que procura os verdadeiros adoradores, que adorem em Espírito e em verdade. Você que uma vez já foi morto para o pecado, não pode viver mais no pecado. Paulo declara à igreja de Coríntio, aleluia, que não pode viver mais no pecado. E Romanos diz também, em Colossenses também diz, que nós tem que viver no Espírito, porque nós foi morto humanamente. Aleluia, Jesus. Não há mais pecado. Nós vivemos no Espírito, porque nós está dominado pelo Espírito. É isso que Romanos está dizendo. Uma vez que o pecado, ele foi morto, entrou o Espírito da vida e te deu vida e aniquilou o pecado das nossas vidas. Receba essa palavra, Romanos capítulo 8. Você está convidado para esta palavra, para deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. A paz.